Então, gente boa, nós vamos para falar sobre missões no século XXI. E eu não sei quantos... Tá dando para ouvir direitinho minha voz aí? Amém. Então tá certo. Eu não sei quantos deram uma olhada aqui e que eu achei assim algo bastante interessante em relação a algumas coisas que aconteceram no século passado, que é engraçado, que assim, é logo agora aqui, né? Então a gente percebe o quanto algumas coisas mudaram num espaço tão curto de tempo. Porque o século XX era agora há pouco, o XXI é muito recente. E aí, de acordo com o que nós observamos aqui no material didático, o século XX ele pode ser considerado um divisor de águas, o ponto-chave para a expansão do cristianismo no mundo. E aí, a gente, por exemplo, tem a percepção de que ele acaba sendo o resultado de acontecimentos históricos do passado, principalmente da Reforma. Então, a mentalidade religiosa, a mentalidade cristã, os instrumentos para a propagação do Evangelho, muita coisa mudou, de modo que, mesmo que nós tivéssemos o mesmo conteúdo, as formas se ampliaram. E aí, a gente observa o trabalho missionário no contexto do século XX, em que a gente percebe que a cosmovisão vai começando a ficar diferente, principalmente a partir da Primeira Grande Guerra. Nós vamos reparar que esse marco, né, obrigado, rapaz. Esse marco, né, da Primeira Grande Guerra, de alguma forma, contribuiu para que missões enfraquecessem ou desaparecessem pelas circunstâncias, mas a gente observa o seguinte, que a mentalidade, principalmente depois desse período, fica diferente. Uma coisa que a gente vai perceber é a própria atividade profissional das mulheres em decorrência da ausência dos homens. Desculpa que eu já estou tirando algo que não está bem aqui, mas assim, a gente percebe que assim, os homens vão para a guerra, só que o trabalho, né, a sociedade não pode parar. Então a gente percebe uma proatividade, um protagonismo maior das mulheres na vida social. E isso acaba desdobrando em quê? No trabalho missionário também. E aí, agora voltando para cá, a gente vai reparar, né, que se no século XIX uma das facilidades para a expansão do cristianismo era a locomoção através da criação de veículos que possibilitavam percorrer grandes distâncias em menor tempo, o século XX dá um salto enorme, pois não só houve avanço no aperfeiçoamento dos veículos, como também surgiram outros que facilitariam muito percorrer longas distâncias. Então a gente percebe que lá atrás a gente conseguiu o carro, mas agora tem um avião, né? Então a gente tinha o trem, mas agora a gente tem a tecnologia bem recente, né, no caso da internet, mas tem internet. Então algumas coisas, eu lembro, agora só os fortes vão entender. Quem deve lembrar aqui do missionário Josué Lyon, né? Então, olha aí, ó. E assim, eu lembro dos vídeos dele falando sobre Disney. Ele falava, enquanto você dorme, eu passo a madrugada enviando e-mails. Eu nem fazia ideia direito do que era e-mails. Hoje e-mail já é um negócio meio ultrapassado. Mas assim, e isso tem mais de 20 anos. Então a gente olha uma situação dessa, observa, né, o valor da internet, em que a possibilidade de se comunicar com lugares longínquos aumentou demais.
Então, se você fala mandarim, você pode se comunicar com os chineses. Se você fala hebraico, você pode se comunicar com os judeus. Entende? Você pode se comunicar com o outro lado do mundo. Então, a gente hoje, né, tem algo muito diferente do século XIX. E o século XX parece que deixou essa divisão, né? Assim, olha, daqui para lá, quer dizer, de lá para cá, nada mais foi como antes. Então, se a gente observar, em coisa de 20 anos, a gente assim mudou coisas que a sociedade praticamente tinha mudado 100 anos para ser transformada. E então, nós observamos, como o caso dos aviões, tecnologia, né, a própria mídia televisiva. Eu, na minha infância, eu acordava por volta de 15 para as 7 para assistir um pregador chamado Jim Swaggart. E era interessante, na antiga TV Bandeirantes. E era interessante que eu devia ter, acho que 13 anos de idade. Mas era muito legal ouvi-lo, né? Então, ele era um desses conferencistas de lutar Maracanã, uma coisa mais ou menos assim. E a gente, por exemplo, olhava para aquilo e via, o cara está lá nos Estados Unidos, mas quando ele veio ao Brasil, lotou o estádio. Por quê? Porque ele de lá, ele estava na mente dos evangélicos aqui. Então, a televisão, ela foi um marco muito grande. Claro que, eu estava falando isso numa aula anterior, num outro seminário. Houve um período, né, que a televisão ela era o olho do diabo, né, e o que acontece? Era mais complicado assistir TV. Né? Eu pelo menos gostaria que os cristãos do passado tivessem uma máquina do tempo para ver o que é o olho do diabo mesmo hoje, né? Porque hoje vou contar, mas naquele tempo tinha algumas coisas, mas não tinha muita, porque embora as pessoas falem mal da época do regime militar, mas tinha coisa que não passava de dia, né? Então, assim, algumas pessoas sofreram com o regime militar, mas no meu caso minha mente foi preservada. Para ver qualquer coisa que não prestasse, você tinha que ficar até depois de 11 horas da noite. Você não ia ver 6 horas da tarde, né? E aí, nesse caso, a gente observa, né, que assim, o advento da televisão fez uma diferença muito grande. Televangelistas foram surgindo. O cinema, até hoje, por exemplo, se nós observarmos, existem igrejas, principalmente norte-americanas, que estão alcançando muitas pessoas através do entretenimento. Quem aqui não lembra, né, do filme Desafiando Gigantes, ou Corajosos, ou Prova de Fogo, né? E assim, esses 3 filmes veiculados por uma mobilização, né, do mesmo grupo evangélico lá dos Estados Unidos. E assim, o negócio fez um boom aqui no Brasil. Prova de Fogo, pelo menos, assim, eu acho que arrebentou, porque o que tinha de casais chegou a passar, gente, na Rede Globo de televisão, no horário da sessão da tarde. Agora eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Então, para a gente ver a força que tem, né, pena que os evangélicos eles despertaram tarde para a teledramaturgia. Porque se nós observarmos, isso que aconteceu agora na Rede Record, com essas novelas bíblicas, se acontecesse há mais tempo, olha quanta coisa teria acontecido, não é mesmo? Então a gente percebe que assim, essas questões, elas têm uma importância muito grande, até porque alguém vai assistir, suponhamos, né, que uma nação onde a porta para o evangelho não é muito simpática. Aí de repente você vai e tem a possibilidade de exportar novela para esses países. De repente aquela pessoa assistindo aquela novela sobre Jesus, ela bate um papo com um fulano que é cristão, que sabe alguma coisa sobre Jesus. E entende que assim, o advento da mídia televisiva fez uma diferença muito grande, né? A produção cultural, pena
que ela não foi muito bem vista pelos evangélicos, né, há alguns anos atrás. Por quê? Porque ela poderia ser muito bem mais utilizada, né? E assim, numa época que o cristianismo ele poderia ser combatido, mas não era combatido tão estrategicamente como hoje. O cristianismo ele era combatido no preconceito. Hoje não. Hoje o indivíduo ele estuda as nossas doutrinas, ele estuda a teologia, ele estuda a história da teologia, ele estuda a filosofia da religião, ou seja, ele vem todo aparado, né, todo aparelhado para de alguma forma desqualificar o evangelho e desqualificar a mensagem da fé. Hoje eu entendo que é bem mais complicado, né, porque o rapaz que cresceu na igreja foi para a faculdade. Aí daqui a pouco ele foi para a faculdade acreditando em Jesus, agora ele volta acreditando em Che Guevara. Entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí, mas voltando para cá, a gente tem o telefone. Imagine bem, né, assim, hoje você tem o WhatsApp, que é uma comunicação bastante rápida, né, mas, por exemplo, há um tempo atrás, alguém visitava a sua igreja. Se você ligasse para essa pessoa e falasse assim: que bom que você veio em nosso culto, você estaria à frente de qualquer igreja, porque até hoje as pessoas vêm no culto e elas às vezes não recebem um cumprimento. Tem gente que às vezes está há 20 dias ou 30 dias frequentando nossos cultos e nunca recebeu um aperto de mão nosso. Às vezes tem aquela pessoa que está frequentando o nosso culto há 6 meses e a gente não sabe o nome dela. Então é algo para a gente pensar, né? Porque até que ponto as pessoas têm o coração duro ou nós estamos tão concentrados em nós mesmos que nós não fazemos às vezes o básico para alguém se sentir acolhido na igreja. E aí a gente pelo menos observa aqui o telefone, que ferramenta que esse negócio era. Numa época que a maioria das pessoas não tinha internet, a maioria das igrejas não tinham como pagar programa de televisão. Até hoje a maioria das igrejas não tem, né, como pagar programa de televisão. E aí a gente, por exemplo, observa a questão dos jornais. Então a gente, por exemplo, as denominações com os seus informativos impressos, hoje isso não chega a ter muita força por causa do advento digital, mas há algum tempo atrás era praticamente a notícia que você tinha no seu campo. O que está acontecendo entre os batistas, os metodistas, os assembleanos? Então, até porque as denominações, a maioria falava mais a própria língua, né? Hoje, assim, a coisa está meio fluida, né? Então, a gente não tem muito aquela distinção, né? Então, não sei se talvez por causa da mídia, por causa da internet, muita gente é pastoreada por pregador da mídia, né? Em vez de ser pastoreado pelo próprio pastor. Então, assim, cada um acredita no negócio, segue o negócio. Às vezes o pastor ensinou o negócio, mas o pastor da televisão ensinou outro negócio. E aí ele acha que o pastor da televisão, quando está na televisão, deve ser mais importante, né? E aí, mas assim, o advento do telefone, o jornal, as revistas, essas coisas foram surtindo efeitos midiáticos na vida das pessoas. E aí, o resultado das duas grandes guerras na obra missionária influenciaram muito, né, o trabalho no campo. Por exemplo, a gente tem, no período da Primeira Grande Guerra, a questão de dificuldades oriundas da própria guerra, como locomoção e falta de recursos. Então, a gente tem aí um pouco de dificuldade, porque a guerra deixa todo mundo mais pobre, né? Então, a não ser quem vende a arma, né? Mas, assim, muita destruição, muita desgraça. Então, para você se locomover, por exemplo, veículos e meus escombros, onde você vai conseguir combustível? Então, como é que você vai conseguir se deslocar para um determinado país que está em guerra? Então, essas coisas todas, de certa forma, influenciam.
mas também tem o otimismo em relação à expansão industrial e territorial. E aí nisso que um determinado país ele se impõe vitorioso, de certa forma há uma abertura para cristãos dessa cultura para compartilhar em alguns outros lugares. E aí a gente também observa alguns, principalmente no período da Segunda Grande Guerra, dificuldade para voltarem para a sua terra ou de retornarem para os campos. E ainda tinha o problema daqueles missionários que se pareciam com alemães de serem rejeitados por muitas nações. Então a gente teve algumas transformações, algumas mudanças, mas os principais fatores que influenciaram a obra missionária, a gente tem como, por exemplo, o pentecostalismo ganhando força, porque vocês devem lembrar, lá atrás, quando vem a história da Rua Azusa, e aí tem um movimento de avivamento, um movimento pentecostal, e aquilo começa a se espalhar na América, e a coisa chega aqui no Brasil, e a coisa vai começando a ganhar uma energia diferente. Então a gente percebe uma mobilização mais apaixonada e menos cerebral, porque eu não sei se dá para perceber que assim, a gente lida muito com as doutrinas, e a gente corre o risco de ficar preso ao aspecto intelectual e mental. E a fé cristã, ela não é só isso, a fé cristã é tudo, E assim, inclusive aquela questão, que arrebata o nosso coração, aquilo pelo qual nós estamos dispostos a morrer e por isso estamos dispostos a viver, Então isso acabou dando um gás num momento pós crise, descontentamento, desencantamento, e aí vem uma mensagem com essa carga de paixão, começa a mexer também com as pessoas. Uma outra coisa que acontece é o surgimento de Conselho Mundial de Igrejas, e aí nisso a gente tem aquela consciência das igrejas e das denominações de que precisam se unir para como é que eu posso dizer, para unir esforços, porque o que acontece? A obra evangélica, a obra evangelística, a obra missionária não é só a questão de convencimento intelectual para alguém vir para o nosso lado. Vou pegar uma coisa simples. Pensa bem, o camarada gastava um dinheirão com cigarro. Se esse cara, por exemplo, eu não sei quanto custa um cigarro, um maço de cigarro, mas digamos que um maço de cigarro custasse R$2, digamos, Aí, por exemplo, R$2, 30 dias, são R$60. Dá uns R$8 mais ou menos. R$8? Deus do céu. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, imagine, vamos botar assim, digamos que o camarada comprou uma coisa lá importado do Paraguai, e aí nesse caso, imagina, suponhamos que esse indivíduo, R$5, se ele fuma um maço por dia, imagina, R$150 num mês. Sendo 8, então, o cara ficaria rico só de não gastar. Aí, imagina, digamos que fosse um cigarro importado, R$5, aquele de matar rato mesmo. E aí o que acontece? R$5. E aí dá 150. Se alguém tiver o Google, tá? Sem problema. Aí, 150, 10 meses, são R$1.500. 10 meses, são R$1.500. Um ano, R$1.800.
só no argumento intelectual, né? Argumento intelectual foi bom. Só no argumento para você conversar com um camarada para ele vir para Cristo, dizer o seguinte: olha, a gente crê num Deus que pode te ajudar a vencer o vício e, inclusive, evitar os gatilhos que te empurram para o cigarro. E aí o que acontece? O indivíduo que deixa de gastar 1.800, 2.000 reais, isso só o cigarro. A gente não está falando de água, luz, telefone, internet, aluguel, carne, ovo. Está falando só de cigarro. Aí vamos pensar o seguinte: eu também não sei quanto é uma garrafa de cerveja. Digamos que fosse 5 reais também. Quanto tá, Rafael? Hã? O Rafael não tá. Ah, o Rafael. Aí o que acontece? Até pudim hoje. Aí o que acontece? Digamos que fosse 5 reais, agora vai te gastar. Digamos que fosse 5 reais e fosse uma por dia. Né? Desculpa porque veio espontâneo, eu não pesquisei o preço. Mas o que acontece? Digamos que fosse 5 reais e o cara tomasse uma cerveja por dia. Nessa brincadeira, 1.800 mais 1.800, 3.600. Sendo que no final de semana o cara tomaria mais, de repente durante a semana não tomaria cerveja. Então imagina, 3.600. Só o cigarro, só a cerveja. Agora, se ele toma cerveja, se ele fuma cigarro e bebe a danada, né? Se ele bebe a maldita da cachaça. E aí, pensa bem, digamos, eu não sei quanto é a dose, mas digamos que a dose fosse R$1, 3.600 mais 365 reais, 3.965 reais, não, 3.600, 3.965 reais, isso mesmo, ou seja, 4.000 reais. Acredito que num argumento a gente poderia convencer o camarada de fazer para Cristo. Digamos que o cara não se converteu de verdade, mas nessa terra ele já está no lucro, comparando com a vida que ele teria se não tivesse alimentado na igreja. Vamos pensar nos filhos. A gente sabe que a molecada aí, na hora do namoro, né, o bicho pega, Satanás tenta. Mas agora vamos pensar, você está rindo, filho? Aí o que acontece? Agora vamos pensar, por exemplo, o seguinte: com toda a tentação de Satanás, existe aquela preocupação de, não, peraí, eu preciso me guardar para o casamento. Nessa brincadeira, a possibilidade de evitar gravidez já aumentou anos-luz. Aí pensar uma outra coisa, compromisso. A possibilidade de abortar diminuiu. Vamos pensar numa outra coisa. Digamos que a gente chutou o pau da barraca, né? Pisou na bola e tal, aquele negócio todinho. Veio a gravidez. Vem aquela ideia de assumir um compromisso. Se de repente a gente está muito novo para casar, pelo menos sustentar o filho a gente vai. Olha quanta coisa a igreja muda na sociedade. E ainda tem um pessoal, né, que vê a igreja como o atraso. É claro, de certa forma, a gente vai ter uma mentalidade bastante conservadora para o mundo que a gente vive. Mas agora, mesmo assim, né, estando na contramão da sociedade brasileira, ainda assim a gente contribui para muita gente não ir para o fundo do poço. E mais ainda, a questão da gente ainda ajudar aqueles que se perderam no vício a voltar. Porque quanto cara pobre pode ir para centro de recuperação? Aí aparece esse centro de recuperação evangélico, assim, o camarada vai, né, vai ter que plantar uma horta, fazer um tijolo e tudo tal. Alguns saem dizendo que foi maltratado, né, porque tinha que trabalhar, esticar a cama. Mas o que acontece? Ainda assim, os evangélicos estão fazendo alguma coisa para ajudar. Então eu acredito que só no argumento a gente traria. Só tem um pequeno problema. Existe uma batalha. E uma batalha invisível. Por exemplo, de repente eu estou magoado com a irmã. O Satanás está aqui, ó. Aí enquanto de repente eu estou dando aula e estou magoado com a irmã, aí fica assim, olha lá, ela te olhando, o cara fez, deve ser por causa daquele negócio que aconteceu na terça-feira.
Entende? Aí eu tô aqui e Como tá... fala. É mesmo? Olha aí, tá vendo? Fala. E aí o que acontece? Às vezes tem aquele dia que você tá atento, E como tá dando pra fala. ele tá rindo, mas o negócio é sério, velho. Deixa Aí o que ele. acontece? Não deixa não, pelo amor de Deus. Deixa ele, Aí o que deixa acontece? ele brincar. Aí o que acontece? Por exemplo, a gente, né, tem um negócio de assim, você tá numa batalha, tem aquele dia que você tá ligado, mas tem um dia que não tá, e quando você não tá, você já falou. E palavra é igual flecha, não volta. Pensamento também, aquele então é Entende? terrível. E aí, quando você tá atento, tá dando pra entender? Aí, por exemplo, mano, deixa. Não, fica aí. Aí, nesse caso, né, em relação a essa situação, né, não, desculpa, é que tu deixa ele, deu medo até em mim. Aí, em relação Mas a. deixa ele comigo. Ah, então tá Não, bom. é deixa, não, Ah, que de susto. jeito Aí nenhum. nesse caso, em relação a isso, viu o que é interpretação? É, Aí, é meu pensamento. entende como é que é o negócio? Assim, a gente vive numa batalha. Então você vai pregar o evangelho. Eu estava discutindo com um colega que mora na mesma academia que eu, e ele é ateu. Aí ele, não, porque a ministra dos direitos humanos, ela é evangélica e tudo e tal. Aí eu falei assim, me diz uma coisa, qual era a religião da outra ministra dos direitos humanos do outro governo? Não sei. Eu falei, consegue perceber que você sabe que essa é evangélica? Por que será? Entende? Ou seja, todo mundo ficava falando da religião do Crivella na campanha para governador. Não estou dizendo que o Crivella é um bom prefeito nem seria um bom governador. Estou dizendo o seguinte, todo mundo falava da religião do Crivella para governador. Ninguém falava da religião do Pezão. Então, eu não sei se você percebe, quando você assiste uma novela ou um filme, observe bem qual é o perfil do crente, qual é o perfil do muçulmano, qual é o perfil do budista, qual é o perfil do kardecista. O crente sempre ou é o doido ou é o canalha. Pode reparar, ou é perturbado da cabeça, que não toma remédio, tá entendendo? Porque o perturbado toma remédio, pelo menos ele fica, né? Fica ok. Mas o que acontece? É o cara que não toma remédio, é maluco, é doido, desvarado, ou é canalha, que quer explorar os outros, tirar dinheiro dos outros, um monte de coisa. Então, isso você acha que é por causa de quê? É uma guerra, é uma luta. Só que, por exemplo, qual é o problema de alguns crentes? A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais, elas não são carnais. E aí o crente, às vezes, ele pega o microfone para atacar as pessoas. Nessa brincadeira, voltando ao papo da vozinha e do pensamento, o que aconteceu? O dardo inflamado do maligno pegou o crente não percebeu, o crente falou um negócio que não deveria falar, aí o que aconteceu? A vozinha do outro foi lá no outro e falou assim, ó como é que os crentes falam de amor, mas são todos cheios de ódio. Isso é uma batalha. É uma batalha. Aí, ou seja, a gente tem batalha dentro entre nós, a gente tem batalha entre denominações. Eu não sei quantos aqui lembram do demônio que manifestava na Universal e o demônio que manifestava na Igreja Mundial. E cada demônio que manifestava dizia que na outra igreja, né, a coisa não estava legal e naquela igreja que a coisa estava legal. Aí imagina, por exemplo, uma pessoa que não é crente assistindo um negócio desse. A pessoa pensa, poxa, nem eles se dão. Agora imagine se a Universal Mundial se unisse pela evangelização do Brasil. Olha como seria a coisa. Então, eu não sei se você consegue perceber a luta que é. Lá perto da minha igreja, tem a minha igreja que é batista, na mesma rua tem uma Assembleia de Deus da Venda Velha, na rua atrás tem a Assembleia de Deus com o nome do bairro, e tem uma Assembleia de Deus Bethesda, as duas são na mesma rua lá, e tem uma congregacional na rua principal. No meu aniversário de ministério, eu chamei os pastores e falei para eles, eu gostaria que vocês viessem aqui, porque eu me senti acolhido por vocês. Nós travamos a mesma luta. Até porque a gente não precisa disputar membros, por quê? Porque o bairro é grande.
O bairro é grande. Se o bairro todo se convertesse, não caberia em todas as nossas igrejas lá. Então, o que acontece? O que a gente precisa é se unir. Porque digamos que vá 200% para outra igreja e não venha para a minha. Gente, o reino ganhou. Mas tem a tal da guerra, a luta, que vem aquele negócio assim, olha lá, a igreja do pastor fulano está cheia, tua está vazia. Aí, tá vendo? Ou tu tá com problema, né? Tá vendo? Deus te chamou mesmo. Ou então, olha lá, sabe o que é isso? O outro deve chamar para resolver. E aí fica. Eu não sei se você percebe que assim, a obra, ela não é só. Porque percebe que se a gente usar o argumento, gente, da cerveja, do cigarro e da cachaça, é só o cara saber fazer conta. Ele vem. Se a gente pensar na questão da formação da família, na formação dos seus próprios filhos, o cara vem. Por exemplo, quantos pais já não se converteram por causa das crianças, que as crianças queriam ir para o culto e eles pensavam assim, é melhor meu filho ir para a igreja, assim, eu não creio em Deus não, mas deixa ele lá na igreja, que ele lá na igreja vai me dar menos dor de cabeça. Entende? Aí o que acontece? Todo mundo sabe que a igreja, com todos os problemas que tem, ainda assim, né, em relação à questão de freio moral, de reservas, né, para que a gente não chute o pau da barraca e não fique pior do que o bicho, a gente sabe que assim, a igreja de alguma forma resgata a nossa humanidade. Só que a igreja não é feita de gente perfeita. E aí a gente tem problemas. Mais um motivo para você buscar o Senhor. E assim, por quê? Porque vamos e venhamos, isso que eu falei agora há pouco, sobre a gente não cumprimentar o visitante. Digamos que o pastor fale assim, gente, agora, hein, aperta a mão de alguém que você nunca viu aqui na igreja. Aí o irmão já fica assim, o pastor quer me obrigar, a coisa tem que ser espontânea. Aí dá vontade de falar assim, ô infeliz, você não sente vergonha de precisar um dirigente falar isso? Não era para você assim que chegasse, mas aí tem a batalha. O dirigente falou, o irmão já levou para o coração, já ficou daquele jeito e tal, cruzou os braços. Aí tem pastor que leva de boa, mas tem pastor que fica invocado quando o pessoal não atende, né? Aí o pastor já vai, solta aquele mando de cajadada em cima. Aí o irmão fala assim, poxa, o pastor nem sabe que eu estou com problema, que eu estou com luta, que eu não sei o que lá. Nessa igreja não tem amor, eu vou para outra igreja, que na outra igreja o dízimo não é 7%. Entendeu? E aí nessa brincadeira, estou zoando, tá, gente? Porque não tem como o dízimo ser 7%. Mas do jeito que a coisa tá. Então, aí nesse negócio, a gente observa, né, que assim, as igrejas passaram a se unir mais. E isso fortaleceu o trabalho.